Caso Dudu, Felipe. Caso Dudu é complexo, envolve um monte de coisa. A primeira notícia que a gente soube era que o Dudu estava afastado do jogo. Porque ele teria dado a coletiva reclamando de ter saído do time titular, dizendo que não entendeu, etc. Eu achei estranho, porque é uma entrevista que muito jogador já deu. Tipo, não entendi porque que ele me tirou do time, mas tudo bem, tô aqui, vou trabalhar. Não falou nada demais. E aí ele foi tirado do time. A partir desse momento que ele foi tirado do time, começou a aparecer muita coisa. E a primeira coisa que apareceu foi essa imagem aqui. Cara, esse dono do Cruzeiro é... Não dá, cara. Olha lá, os torcedores, vamos lá. A primeira coisa, o que ele tava fazendo ali, velho? Em Uberlândia, assim. O que o cara tava fazendo ali? Aí, olha lá, ó. Dudu vai embora? Dudu vai embora ou vai ficar? Não, vai ficar, ué. Vai ficar ou vai embora? Ó o velho. Dudu! Mano, é muito coisa de velho. Esse cara é carismático. Pode falar que lava a calçada. Pode falar o que quiser. Esse velho é carismático pra caralho. Na moral. Ou o Oclinhos. Não, esse velho é demais. Dudu vai embora? Dudu vai embora ou vai ficar? Não, vai ficar, ué. Vai ficar ou vai embora? Dudu! Eu só queria ter 1/100º da conta desse velho, cara. Puta que pariu. Nossa senhora, ajudar minha família inteira. Ele fala e continua rindo. O cara de trás tá rindo também. Os caras são sacanas. Aí beleza, aí aconteceu isso, aí descambou de um monte de notícia, etc e tal. O empresário do Dudu falou, beleza, quer que vá embora? Paga a multa do contrato, a gente vai embora tranquilo, que é tipo pagar os salários do contrato inteiro, que não são baixos. Né? Eu vi uma conta perto dos 60 e poucos milhões. Então. Aí, Felipe, aí beleza. Aí, passado esse vídeo, passada a resposta do Pedrinho. Não, do empresário do Dudu, saiu uma matéria no site Gol do Thiago Fernandes, dando um pouco de bastidor aqui. Que diz o seguinte, ó. Antes de ser afastado, Dudu pediu demissão de Jardim no Cruzeiro. Aí talvez isso explique por que ele foi afastado. Porque a entrevista não parecia ser o suficiente. Diz aqui o que aconteceu. O atacante Dudu pediu a demissão de Leonardo Jardim ao presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço, ao dono, né? Antes de ser afastado pela comissão técnica, como soube o Gol. Ele ainda avisou que não se importaria com uma possível saída da Toca da Raposa 2 desde que recebesse o valor estabelecido em contrato. As situações aconteceram em momentos distintos. Após o jogo contra o Muxuque Runa do Equador, no Mineirão, o atleta se reuniu com o presidente do clube, Pedro Lourenço, e pediu a saída de Leonardo Jardim do cargo. A solicitação não foi acatada. Posteriormente, no dia da derrota do Palestino, o jogador avisou que não teria problema de deixar a Toca antes do fim do contrato em dezembro de 27, desde que fosse paga a multa. Os dois casos deterioram a imagem do jogador no clube. O contexto. O afastamento de Dudu não aconteceu pelos casos que se deram nos bastidores, mas por uma declaração nos microfones no dia da derrota para o Palestino pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, ele contestou a ida para o banco de reservas por escolha do técnico. O que ele disse? Vamos ver aqui. Não me sinto bem. É ruim ser titular a vida toda e depois começar a ser reserva. Até aí normal. Na minha opinião, eu estava vindo numa sequência boa. Opinião dele. Não sei porque o treinador optou por me tirar do time. Beleza. A gente respeita a opinião, mas não entendi a decisão do professor. Eu acho que não tem nada demais essa fala. Se for por essa fala só, não acho que caiba ele ser afastado do jogo, sabe? Mas ok. Aí depois disso, o mais novo rumor sobre essa questão saiu na Rádio Tatiaia, que revelou que o Dudu agora pode ser opção no Botafogo. Diz aqui, apuração de Bruno Furtado, Emerson Pansieri e Matheus Dantas. Vamos lá. O atacante de 33 anos terá uma semana decisiva no Cruzeiro. O jogador foi barrado pelo técnico. O vínculo vai até 27. A direção terá uma conversa com o jogador e seu representante André Cury para tentar chegar
a uma solução. A Itatiaia apurou que o Botafogo pode ser uma opção para Dudu no mercado nacional. Em contato com a reportagem, o diretor de gestão esportiva Alessandro Brito disse que não houve conversas com o Cruzeiro, mas elogiou Dudu. Não teve nada, mas é um atleta bem interessante. Dudu se encaixa em qualquer time do Brasil. No momento, o técnico botafoguense busca no mercado um meia de articulação. Dudu já exerceu essa função no Palmeiras anos atrás, mas recentemente vinha sendo utilizado pelo lado esquerdo do ataque. Foi assim também no Cruzeiro. Numa eventual transferência para o Botafogo, Dudu poderia ser inscrito só a partir de 2 de junho na janela de transferências do Mundial. E aqui, assim, é meio que apurou que pode ser uma opção, mas não tem nenhum contato. A questão é, o que vai acontecer com o Dudu, seu ídolo, no Cruzeiro, Felipe? Meu ídolo, não. Isso não é seu ídolo? Não. Já falei isso várias vezes, pô. Não é. Não é. É ídolo do clube. Meu, não. Ídolo do Palmeiras, ele é. Sempre vai ser. Mas meu, não. Considero o Rafael Veiga hoje mais ídolo do que o Dudu. Mas, cara, o que vai acontecer, que eu acredito, é que ele vai acabar ficando no Cruzeiro, cara. Vão acabar colocando panos quentes nessa situação aí e aparando as arestas e mantendo o Dudu lá, porque é uma multa muito alta, né, cara? Muito alta, mas se o Botafogo quiser muito essa contratação, como informa aí a Itatiaia... É só assumir o salário, o Cruzeiro libera de graça. Assume o salário e leva o jogador, assim. Mas eu acho difícil, cara. Não é muito característica desse time do Texas trazer esses medalhões, cara. E fato é que o Leonardo Jardim foi peitudo pra caralho, velho. Porque eu tava vendo ontem na Casa da TV, eles comentando no final do jogo, o Leonardo Jardim colocou os caras no banco, velho. E não tá nem aí. Não tá nem aí. O Cruzeiro é quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Faz uma campanha vexatória na Sul-Americana? Faz. Não ter nenhum ponto é uma piada, assim. Piada de mau gosto diante do elenco, do valor do elenco, dos jogadores que tem disponíveis, enfim. Mas, assim, ele tá reconstruindo o time de acordo com as peças que ele tem, que ele não participou da montagem, ele não participou da escolha dos jogadores, ele não participou de nada. Ele chegou simplesmente com um bonde andando, tendo que fazer esses caras jogar, viu que não tem a mínima condição de ter um time competitivo com Dudu, com Gabigol, com Matheus Pereira, com Fagner, com esses jogadores todos juntos, não dá pra jogar. Um ou outro até vai, como o próprio Matheus Pereira. Mas aí você vê o Cruzeiro jogando, é o Wanderson, é o Christian, é o Caio Jorge, o Lucas Silva, o Lucas Romero, são esses jogadores que estão jogando. Os caras mais físicos, mais rápidos, mais jovens. Aí você vê a entrevista do Cássio depois, o Cássio chorando, desabafando, dizendo que tá uma pressão gigantesca, que ele não imaginava encontrar, enfim. E o técnico português chegou e colocou aquilo na mesa e dane-se, cara. Dane-se. A informação que eu vi ontem, do pessoal repercutindo, é que o Pedrinho e o staff todo do Cruzeiro deram a chave na mão dele, ó, e falaram, você é dono do vestiário, faz o que você quiser com o elenco, que a gente segura aqui fora. Esse talvez seja um recado de que, cara, se o Dudu não se enquadrar, se o Dudu não pedir desculpa, não buscar a titularidade dele dentro de campo, se esforçando dentro do que o treinador imagina pro time, ele vai rodar, cara. Ele vai rodar, mas aí tem essa questão financeira aí. São dois clubes ricos, né? Nesse caso do Botafogo, que surgiu a informação da Itatiaia. Cruzeiro rico também com o Pedrinho, mas o Pedrinho me parece ser um cara que se assustou um pouco com os valores do futebol, como a gente repercutiu há um tempo atrás aqui na live. Não sei se ele rasgaria 65 milhões de reais aí em salários do Dudu para abrir mão desse jogador. Mas não é rasgar. Pelo contrário, se ele deixa de pagar esse salário, alguém assume, ele ganha esses 60 milhões que vai sair. Não, mas se o Botafogo não assumir e o Dudu não quiser ficar, ele vai... igual o empresário dele falou, paga o contrato aí, os 3 anos de contrato que ainda tem e o jogador sai. É isso. Acho que ele não vai rasgar esse dinheiro. Não vai. Ou alguém assume essa dívida ou ele continua lá. Essa é a verdade. Exatamente. E aí ontem, cara, eu tava até
tava até conversando com o Murilo, meu amigo, conhece também o Murilão, um abraço pra ele. Ontem, assim, a gente tava falando sobre jornalismo e tal. E aí os caras ontem no Allianz Parque, assim, não quero ser sommelier de pergunta, nem nada. Mas, cara, um jornalista, não sei quem, eu vi só um corte pela ESPN, o Palmeiras tinha acabado de perder o jogo pro Bahia e tal, um jogo bom, um jogo com várias coisas pra você perguntar. O repórter me vê o Gustavo Gomes na frente dele. Pô, pergunta, sabe, várias outras coisas pra perguntar sobre o jogo. O cara vira pro Gomes. Gomes, o que você acha do Dudu voltar ao Palmeiras? Você aceitaria? Tipo, o Gomes, quê? O Dudu? O que aconteceu com o Dudu? Tipo, não sabia, assim. Cara, que loucura, velho. Virou um assunto nas redes sociais ontem, assim. Dudu de volta no Palmeiras, aceita. Que isso, cara? Tá maluco? Do jeito que o cara saiu. E outra, o Dudu já era assustador ver ele jogar no passado. Dele não conseguir, dele tentar aquelas arrancadas. O jogo de mudança de direção que ele tinha, que é algo que era muito foda, assim, no jogo dele, que o diferenciava dos demais. Você vê que ele não tem mais nenhum fragmento desse jogo, assim. Nenhum. É um jogador totalmente diferente que não conseguiu voltar muito bem da lesão de LCA. E você vê, por exemplo, o Pedro voltou do mesmo tipo de Aí lesão. o Marco Parece Aurélio que não Cunha, teve essa lesão. Marco Aurélio Cunha fala que hoje em dia não é isso, é bobagem. Bobagem nada, tem vários caras que não jogam nada depois que tem essa Eu lesão. falei, cara. pô, pra ele discordou de mim no podcast. Eu fiz a pergunta pra ele, não, mas isso daí, aonde você ouviu isso aí? Aonde você viu isso aí? Aí eu citei o caso do Dudu, o caso do Neymar, e ele, não, mas esse daí são os casos, mas o jogador volta, normal. Cara, o Pedro tá sendo uma exceção, cara. Porque o Pedro voltou, ontem ele jogou de titular, né? Jogou muito, porra, cracaço de bola. É o 9 Parece da que não teve seleção. nada. É o 9 da seleção. É o 9 da seleção, cracaço de bola. É grandão, parece que é lento, mas o cara é técnico pra caralho. Pra caralho. Você vê ele jogando assim, é absurdo, cara. Parece que ele não teve nada. Aquele gol ali que ele perdeu, que a bola desviou, que passou por cima, que ele deu uma jogada. Nossa. Deu uma caneta no André Cê é Ramalho. louco, Que deixou pelo ele sem meio, pai, cara. sem mãe. Meu Deus, cara. Deu uma limpada de perna esquerda e, porra, você é louco, velho. Craque demais, cara. Agora, o Dudu é isso, cara. Se ele... Assim, a matéria da Itatiaia até cita que entendem que ele pode jogar como um meia. Cara, eu acho que é uma posição a se considerar. É que ele é muito baixinho, né? Ele seria engolido ali por um volante muito forte, um zagueiro alto. E você põe ele na ponta pra ele jogar, talvez seja um pouco mais fácil. Mas ele não consegue desempenhar mais ali, cara. Eu, sinceramente, Não acho que consegue. Dudu e Gabriel tinham que jogar em times assim, igual o Reinaldo tá jogando no Mirassol. Times assim, cara. Porque não dá mais pra esses caras. Os caras, o Times Dudu... que vão jogar pra eles, né? o Dudu falou... Os caras, você aceita Guilherme no Dudu? Cara, eu aceito o Dudu no Santos se o Cruzeiro pagar 90% do salário. Entendeu? Só isso, assim, pra não ter nenhum ônus. Aí você testa lá e vê no que dá, mas fora isso, ex-jogador pra mim. Já vinha falando sobre isso faz tempo, mas joga pelo nome, né? Os caras fizeram muito, então demora pros dirigentes dos clubes grandes perceberem que os caras passaram. Mas é inevitável, cara. Daqui 1 ano, 2 anos, esses dois caras vão estar num nível muito abaixo. Muito abaixo. Concordo. O Gabigol ontem tentaram dar uma polemizada, né? Tipo, a câmera pegou ele depois da última substituição do Leonardo Jardim e não foi ele. Cara, aí tem a imagem que pega ele, tipo, ele abaixando a cabeça assim, dando um chutinho na grama. E volta pro banco, assim, tipo, triste pra caralho, assim, cabisbaixo. Só que o Gabigol, ele ainda, eu acho que dependendo do jogo, ele se encaixa ainda, cara. Dependendo do adversário que o Cruzeiro enfrentar, ele pode ser útil. O jogo no meio de semana lá contra o Palestino, tudo bem, o Palestino. Mas o Palestino ganhou do Cruzeiro, foi 2-1. O Gabigol jogou bem, cara. O Gabigol jogou bem, talvez tenha sido o melhor jogo dele com a camisa do Cruzeiro. Participativo, jogando pro ataque, dando um passe pros companheiros, abrindo espaço, jogando de primeira, sabe? Você vê que existe ali um jogador ainda. Basta, sabe? Parece que o cara precisa tomar um chacoalhão pra acordar, sei lá. Mas ele outra, sabe cara, jogar bola. eu tenho uma coisa, né, velho? Você vê como é que um técnico faz diferença, né?
Um time desse mal montado, um treinador arrumando soluções caseiras, fazendo o time bater quarto colocado no Brasileirão. O clube em si uma bagunça completa. Isso que é diferencial de um técnico, gente. É. Diferencial de um técnico, assim. Eu E vejo. a torcida do Cruzeiro tá muito puta com o Alexandre Matos, assim. É, Muito então. mesmo. Mas, ó, Querem a com demissão razão. dele. Com Querem a demissão razão. dele. Com razão. Eu sempre falei também do Alexandre Matos. Isso aí é uma pedra cantada por mim. Né? Mas, enfim. O Matos, ele acha que esse modelo vou contratar tudo e peneirar pra tirar 5 jogadores de 15, tá ligado? Que foi o que ele fez no Ó, Palmeiras, pô. o Leonardo Jardim, cara, desmentiu que é o motivo do afastamento do Dudu tenha sido a entrevista, ó. Antes do jogo, fechei o assunto. Disse que o motivo da suspensão não era a entrevista. O motivo da suspensão era um motivo interno. E todos estavam a par da situação. Direção, jogadores, comissão técnica. Todos estão a par da situação. Quanto ao futuro, quando tivermos informações, iremos informar. Mas nesse momento não existe nada. Foi só um jogador que não foi relacionado. Cara, corrobora com a matéria do Thiago Fernandes lá do Gol, hein? Eu acho que ele soube que o Dudu pediu a cabeça dele, cara. Não, sim, mas essa declaração aí, obviamente, tem coisa por trás. Tem. Obviamente, pô. Ele não vai externar, ele não vai jogar mais gasolina no fogo, mas obviamente que não foi só a entrevista, né, cara? E outra, eu assisti a entrevista, não sei se você chegou a assistir. Não. Cara, o Dudu, ele... Nossa, cara, eu conheço essa peça aí. Conheço. Ele comenta de um jeito de tipo... é complicado, né, cara? Sempre fui titular em todos os times que eu passei, e aqui, assim... o treinador tem as opções dele, sabe? Tipo, cara, mano, com 2 repórteres ali só, e os caras apertando e ele falando, velho. Foda-se. Se é um cara que não tivesse extremamente comprometido com o elenco, comprometido com o time, A declaração jamais seria falaria diferente. aquilo. Jamais falaria isso. Jamais.